Durante a faculdade de arquitetura e depois mais para frente, quando eu comecei a dar aulas no curso técnico de design de interiores, eu utilizei bastante o livro Projetando Espaços da Miriam Gurgel. Eu gosto da abordagem da Miriam porque ela explica detalhadamente algumas coisas que vão ficando meio intuitivas ao longo da profissão. E conforme você estuda e você vai aplicando essas informações no seu trabalho, você começa a desenvolver o seu próprio método criativo. Então eu vou compartilhar com vocês um estudo mais aprofundado de algumas partes desse livro, apresentando como que eu utilizo esses conceitos na prática. Hoje eu vou falar sobre o caráter ou a atmosfera que se pretende criar com determinado projeto. A Miriam diz em seu livro que o caráter de um ambiente será criado a partir da compilação, ou seja, mistura, de diferentes elementos como forma de distribuição dos móveis, tipo de lâmpadas e iluminação, materiais e suas texturas, complementos decorativos. Aí ela começa discorrendo sobre as linhas. As linhas são um dos fatores que demonstram a sua intenção em cada projeto. E eu vou colocar aqui alguns exemplos práticos para me ajudar a explicar. Iniciando pelas linhas horizontais. As linhas horizontais são masculinas, relaxantes e formais. Vamos começar pelo relaxante. Por que ela diz que uma linha horizontal é relaxante? Porque elas já estão no nível do observador. Ela não exige nenhum esforço físico nem mental para a interpretação dessa linha. Ela não se mistura com nenhuma outra forma. Ela traz essa linearidade. O horizontal, ele está no nosso campo de visão. Então, ele transmite esse conforto. Por isso que ela diz relaxante. Masculina. Ela usa o termo masculino devido a serem retas, constantes. Sempre que existe uma quebra de forma, uma transição para a linha curva, ela já é uma linha mais feminina. Então, tanto as linhas horizontais quanto as verticais, elas serão masculinas. E a partir do momento em que tiver um elemento curvo que quebre essa linearidade, já vai ser uma atmosfera mais feminina. E formais justamente pela sua constância e previsibilidade. Ela não sugere nenhum movimento. Ela transmite rigidez, por isso a sua formalidade. Agora vamos às linhas verticais. As linhas verticais, elas marcam sua presença nos ambientes através de armários altos presentes nos dormitórios ou nos closets. Qualquer elemento que demarque essa verticalização alonga o ambiente, alonga o pé direito. Então é um recurso utilizado, também retilíneo, muito sóbrio, muito formal, são as linhas verticais. Um exemplo seria na moda. Você pode comparar ou pesquisar na internet estampas que alongam a silhueta. Sempre são as verticais. Elas afinam, alongam, enquanto as horizontais causam o efeito contrário. E elas são formais e imponentes porque se destacam, não de uma forma natural como as linhas horizontais. Elas conduzem o olhar para elas imediatamente ao se adentrar aquele ambiente. Dificilmente um pé direito demarcado verticalmente, seja através de marcenaria, padronagem de revestimento, papel de parede, gesso, espelhos altos, nada disso irá passar despercebido pelo observador. E masculino, mais uma vez, por sua forma constante retilínea. Agora pensando em planta baixa, quando utilizamos linhas inclinadas para compor um layout. Ele é masculino, informal porque sai do previsível e dinâmico porque sugere movimento. Uma escada, ela é informal porque as linhas são quebradas, elas não são relaxantes e são masculinas. E agora um exemplo de como a linha curva, ela traz feminilidade, suavidade e movimento. Então tudo vai depender da atmosfera que você quer criar, da sua intenção naquele projeto. E aí, resumindo, só para concluir essa parte do caráter, o caráter formal, ele traz um equilíbrio simétrico de uma composição óbvia. O caráter informal, ele é assimétrico e transmite flexibilidade na composição.
E o caráter masculino ou feminino vai depender da utilização de linhas retas ou curvas. Agora, adentrando um pouco mais nessa atmosfera que se quer criar no projeto. Na atmosfera, você utiliza uma junção dos seus conhecimentos com relação ao caráter, que nós acabamos de conversar, as cores, as texturas, a iluminação. Tudo vai depender de como que você quer que as pessoas se sintam a nível inconsciente. Elas absorvem a mensagem que aquele ambiente está passando, pela sua forma que se apresenta, como se fosse um cenário. E isso altera o seu comportamento. Então, tem ambientes que deixam as pessoas naturalmente mais relaxadas, tem ambientes que são mais formais, e isso tem um motivo. Então, qual é a sua intenção naquele projeto? Como as pessoas devem se sentir ali, se comportar ali, a mensagem que você vai passar através da composição daquele ambiente. Isso seria a atmosfera criada. Eu vou deixar um link aqui em algum lugar de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre as cores primárias e secundárias. Eu apresentei o círculo cromático e como é que essas cores interferem no nosso comportamento através das sensações que elas passam. E agora eu vou explicar da forma inversa, demonstrar para vocês como é que se escolhe primeiro a atmosfera que se quer criar, para depois pensar nas cores que vão ser utilizadas. Então, uma atmosfera de tranquilidade, relaxamento, obviamente vão ser cores mais claras. Aí você me diz, Marcela, então posso utilizar o branco. O branco tem que se tomar cuidado, porque ele reflete todas as cores e ele não transmite essa tranquilidade. Ele pode ser até estimulante. Então, você pode partir já para um off-white ou para um tom mais creme. Tons pastéis, azul e verde, azul esverdeado, lavanda. E se você ainda estiver meio inseguro para utilizar esse esquema de cores, você pode começar utilizando as cores análogas, que são as vizinhas no círculo cromático. E ainda nessa atmosfera de tranquilidade, se sugere as linhas predominantes horizontais e curvas e uma iluminação mais suave, mais intimista. Agora uma atmosfera luminosa, aí sim, pode abusar do branco. Branco e materiais que tenham uma textura brilhante, que reflitam essa luminosidade. Agora, se você quer criar uma atmosfera que transmite uma sensação de espaço maior, que amplia até o espaço, você utiliza tons claros de cores frias, mas para não ficar aquele ambiente frio que passe aquela falta de acolhimento, utiliza alguns detalhes em cores quentes, estampas sempre menores, porque elas dão a sensação de um espaço maior. O oposto acontece se você utiliza padronagens grandes. Essa atmosfera que você quer criar é mais aconchegante. Cores quentes, utilize materiais em sua forma natural, demonstrando a sua textura, a madeira, o tijolo à vista, menos brilho, algumas linhas curvas e uma iluminação mais intimista, alguns pontos de destaque para esses materiais na sua forma natural, pedra, vegetação, tijolo, uma atmosfera mais dinâmica, estimulante. Aí você pode utilizar as cores quentes, amarelo, vermelho, laranja, verde bandeira ou um azul royal, linhas curvas, composição assimétrica. Você só vai ter que tomar um cuidado para dosar tudo isso, para não ir para o lado do excesso. Que exista um equilíbrio, mas tudo vai depender também da sua intenção de projeto. Se você quer de fato ressaltar essa movimentação no ambiente, tudo bem. Vale pensar também que você pode se deparar com situações totalmente diferentes, mesmo que você escolha um nicho de trabalho. Então vamos pensar, você pode estar se especializando em decoração de ambientes corporativos. E aí, em determinada empresa, você faz um projeto de uma sala de reunião totalmente formal, pensando na tomada de decisões, fechamentos de negócios, reuniões sérias, formais mesmo.
E tem assuntos que requerem isso. Você vai, para isso, fazer um tipo de projeto. Agora, se é uma sala de reunião voltada para um espaço de criação, uma empresa que desenvolve produtos, que cria uma marca, trabalha com marketing, publicidade, vai ser um conceito totalmente diferente. Se você enrijecer muito, ela não vai dialogar com o uso que você tem que ter, porque você utiliza aquele espaço para estimular determinado comportamento. Lembra que eu falei lá no começo? Mesmo que a nível inconsciente. Então, se é um espaço de relaxamento, de criação e que está todo rígido, impecável, aquelas linhas retas, aquelas cores sóbrias, não que não vá acontecer, mas vai demorar um tempo maior para aquelas pessoas conseguirem fluir melhor nesse processo criativo. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre os 7 elementos do design. Número 1, equilíbrio. O equilíbrio, ele pode ser simétrico ou assimétrico. Ele pode ser através de linhas curvas ou linhas retas. O que vai transmitir esse equilíbrio? Vai ser a disposição, a distribuição desses elementos no layout e como eles se comportam também no tridimensional. O equilíbrio, ele demonstra que nada que foi colocado ali brotou ali por acaso, que cada peça, que cada item foi pensado, foi projetado com uma intenção. Quando você escolhe uma peça, por exemplo, você vai ter gavetas dos dois lados, ou se você vai deixar as gavetas de um lado só e nichos de outro. Você está escolhendo entre um equilíbrio simétrico e assimétrico. Você está escolhendo em ter o olhar direcionado de uma forma idêntica para ela, estável, ou de ter essa diferenciação. Tem pessoas que são muito sensíveis a isso, tem pessoas que nem tanto. Normalmente quem trabalha nessa área nota na hora e às vezes se incomoda um pouco quando existe essa falta de equilíbrio e tudo bem. O que é que você tem que ver é o que faz sentido para que vai utilizar aquele espaço. E não só no equilíbrio, mas na funcionalidade também. O segundo elemento é a harmonia. Nós podemos dizer que um ambiente ele está cumprindo essa função da harmonia quando ele está plenamente conectado com a sua função, com o seu uso ali daquele espaço. Então você entra, a circulação flui naturalmente, você não fica esbarrando em nada. O olhar se direciona ao que deve ser direcionado para garantir uma maior funcionalidade. As texturas estão em equilíbrio, não gerando incômodo, não gerando excessos e não tendo ausências. Então, isso é um ambiente harmonioso, equilibrado, que demonstra que foi projetado exatamente para aquele uso. Terceiro elemento, unidade e variedade, repetição de elementos incomuns e outros que não se repetem, que até mesmo se destacam. Pode ser através de estampas, de cores, de luz, de revestimento, materiais, texturas, vai depender da sua proposta de projeto. Elementos que intencionalmente não se repetem para que tenham uma posição de destaque naquela composição. Quarto elemento, ritmo. O ritmo, ele cria dinamismo para aquela composição. E ao mesmo tempo ele faz um link entre os elementos para que fique claro que tudo que está ali tem uma razão de ser e faz parte daquele conjunto. Ele gera essa sensação de unidade, mas de uma forma dinâmica, intuitiva, sem ser monótona, previsível. Por exemplo, uma grande estante ocupando uma parede. Ela pode ter a mesma medida interna nas suas divisórias. Isso gera um ritmo, mas não necessariamente armazenar os mesmos itens ali naquela estante, naqueles nichos que foram criados. Isso gera o dinamismo, mas a estante, ela funciona como um pano de fundo para aquela composição, um pano de fundo que fica enrijecido ali. Vamos ao quinto elemento, escala e proporção. A escala que nós tratamos em design de interiores é a escala humana, e ela vai ter uma proporção característica ao uso humano. O
dizer? Numa sala, por exemplo, o sofá ele vai ser proporcional ao tamanho daquela sala. As almofadas, intuitivamente, elas são proporcionais ao tamanho daquele sofá. Mesas que podem apresentar diferentes formatos, mesas de jantar, elas vão ter cadeiras que sejam proporcionais ao dimensionamento dessa mesa. Numa bancada de refeições, não se utiliza cadeiras, porque a proporção dela é mais alta com relação à da mesa, então são necessárias banquetas. Essa escala humana, ela depende da nossa ergonometria e a proporção depende da utilização de cada item no projeto e a relação com os outros que estarão ali presentes. Sexto elemento, contraste. Através do contraste, você escolhe o que é que vai ser destacado e o que é que vai ficar de forma oculta para que outro elemento se destaque. Por exemplo, uma parede, ela pode ser totalmente escura e ter uma estante bem clara na frente dela, e isso vai destacar essa estante. Ou pode ser o oposto, a estante escura e a parede clara, que vai destacar de uma outra forma. Então, como eu digo e repito, tudo vai depender da sua intenção. Agora o sétimo e último elemento, ênfase e centros de interesse. Isso é fácil, se a gente pegar, por exemplo, um hall de entrada. Se não for feito nada naquele espaço, ele não vai passar de um corredorzinho de passagem ali, de uma parede, assim que você abre a porta. Agora, a partir do momento que você determina que ali vai existir um projeto de um hall de entrada, você coloca elementos que gerem um centro de interesse. O aparador, pode ser um vaso, uma decoração, um espelho, luminária, tapete, as cores, uma cor diferente para aquela parede. Você cria um centro de interesse ali e faz com que aquele ponto tenha uma função especial ou um objetivo específico. Então hoje eu vou parando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desses conceitos da Miriam Gurgel, que são sempre atuais. Até hoje eu aplico nos meus projetos. Fique à vontade se ficou alguma dúvida para deixar aqui nos comentários e até mais.